Nós vamos conversar agora com o brasileiro Leonardo Fux, que vive em Israel e é médico de um hospital público ao norte de Tel Aviv, que está recebendo feridos da guerra. Ele também é diretor do Centro de Pulmão em Jerusalém. Doutor, muito obrigado pela sua presença e sua entrevista conosco aqui na CNN. Boa tarde, Jairo. Boa noite aqui em Israel. Sempre bom falar aí com nossos irmãos do Brasil. Infelizmente, nessa situação, espero que a gente fale no futuro numa situação melhor, só de coisas boas. O doutor tem colaborado conosco já em algumas entrevistas aqui, nos trazendo informações sobre a situação. Eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco, por favor, sobre esses feridos que têm chegado até o hospital. Eles têm vindo de quais regiões? Olha, infelizmente, não só no nosso hospital, todos os hospitais aqui de Israel, a gente está recebendo feridos. A gente está recebendo feridos da guerra de Gaza, soldados que estão sendo feridos. A gente está recebendo também civis israelenses que eles estão sendo vítimas dos bombardeios, por mais que a defesa antiaérea de Israel tente neutralizar os mísseis que o Hamas manda mísseis a esmo. Essa é a coisa mais triste. Eles mandam mísseis a esmo, e mísseis já caíram aqui em hospital, no Hospital Nosso do Sul. Os mísseis caem em casas de família, os mísseis caem em lugares e, infelizmente, a gente tem que receber pessoas que são feridas desses mísseis que são lançados a esmo. Isso é uma das diferenças que eu sempre friso. A diferença básica entre o Hamas e Israel é que Israel ele não mira a população civil, Israel mira alvos militares. E, infelizmente, o Hamas às vezes esconde bombas, mísseis dentro de locais onde tem população civil e não deixa a população civil sair. Eles usam ele como escudos humanos. Israel diz: saem para o sul para a população civil, a gente não quer bombardear civil, eles dizem. Mas o Hamas ele usa a própria população como escudo humano. Isso daqui é uma coisa terrível, que não passe pela cabeça de ninguém. Eu acho que aqui em Israel, todos nós, ao contrário do Hamas, quando a gente vê algum civil que é ferido, não importa para a gente se ele é árabe, se é judeu, se é preto, se é branco, se é homo, se é hétero, o que ele é. Toda vítima nos causa dor. A gente fica triste com isso. Qualquer um, como ser humano. Essa é a nossa educação humanista, isso que a gente tenta passar para nossas crianças. Enquanto isso, o Hamas ele tem uma postura totalitária, uma postura antissemita, uma postura anticristã, uma postura muito terrível, uma postura nazista, que diz que quanto pior, melhor. Eu vi que vocês falaram agora, antes de eu entrar no ar também, disso da situação econômica, que está terrível, e que não só a faixa de Gaza, eles estão num estado terrível, mas também a Cisjordânia já está entrando em dificuldades, Israel, agora toda a parte econômica de Israel está entrando em dificuldades também. Isso daqui é exatamente o que o Hamas quer. O Hamas ele não se importa com a população. O Hamas acredita no quanto pior, melhor. Israel agora, antes de começar essa guerra, antes do ataque do Hamas, que entrou, estuprou, matou, decapitou, degolou e queimou vilarejos inteiros aqui em Israel, antes dessa guerra, Israel já estava quase fazendo a paz com a Arábia Saudita. Israel já estava proporcionando a entrada de 20 mil palestinos de Gaza todo dia para Israel que trabalhava. Ele ganhava aqui 20 vezes mais do que eles ganham em Gaza. Chegavam lá, traziam dinheiro. Isso ajudava para a família deles. Eles também trabalhando aqui, eles viam a gente, viam que o judeu não tem chifre, não tem rabo, que eles eram bem tratados aqui, que recebiam os direitos trabalhistas, que eram tratados como gente, viam que podiam ganhar 20 vezes mais do que estão ganhando lá, sob a administração ditatorial do Hamas. O Hamas entrou em Gaza dando golpe. Ele tirou a autoridade palestina, que chegou lá, Israel tirou todos os soldados, não só os soldados, a população civil. Há mais de 15 anos não tem um judeu em Gaza. Quando falam em ocupação, que ocupação? Israel tirou totalmente todos os judeus que moravam lá, destruiu todos os assentamentos judaicos, todas as colônias que estavam lá, todos os vilarejos judeus que estavam em Gaza, e disseram: talvez se a gente tirar essa interação entre as populações lá, vão dizer, não tem mais conquista, vai ficar tudo bem. Tinham estufas que produziam tomate, produziam coisas que mandava para todo mundo. Era uma agricultura fabulosa que foi desenvolvida com tecnologia e que eram exportadas para todo mundo. Doutor, E depois que Israel... Eles mandaram isso, eles deram isso, pediram. Disseram: vamos dar isso para a autoridade palestina. Foi dado. O que o Hamas fez quando deu o golpe? Queimou todas as estufas e disse: não tem mais. E transformou aquilo ali novamente num deserto. Então, eles querem o quanto pior, melhor. Eles não querem a paz. A nossa guerra aqui não é contra a Palestina, não é contra os palestinos, não é contra o Islã.
A guerra aqui é contra o Hamas, é contra uma organização terrorista que mata, estupra, que não nos vê como seres humanos. E que o objetivo deles é o quanto pior, melhor. É destruir, eles falam isso. Na carta de intenções deles, eles escrevem isso, preto no branco. A gente, ingenuamente, achava que era só da boca para fora. Mas depois do que aconteceu com aquele atentado terrorista que matou num dia 1.400 pessoas, com as mortes mais horrorosas que a gente pode imaginar, que queimaram pai junto com filho, que fuzilaram bebezinhos, a gente entendeu que aqui a gente está lidando com nazistas. E que nem a Alemanha nazista foi derrotada, e a única forma de derrotar a Alemanha nazista é a rendição incondicional e a vitória. Infelizmente, agora a gente está tendo que participar dessa guerra e o país continua sendo atacado, e a gente espera que isso vai acabar para o bem dos palestinos, para o bem dos israelenses, para o bem da humanidade inteira. Bem, doutor, o seu relato para a gente é bastante importante, porque traz a percepção de alguém que está lidando diariamente com o conflito, vendo tudo de perto aquilo que tem acontecido. E quando a gente tem a presença do senhor, que, por exemplo, está lidando com os feridos e mortos, eu acho que é interessante a gente fazer esse destacamento daquilo que o senhor tem enfrentado e visto diariamente e trazendo, portanto, esse relato. O senhor falou justamente sobre o ataque à população civil. O senhor tem visto, então, portanto, o ataque direcionado, por exemplo, a mulheres, a crianças, aqueles que evidentemente não fazem parte de alvos militares? Sem dúvida, porque os mísseis que o Hamas manda, ele manda a esmo. Ele não manda baseado, vou mandar agora para um alvo militar israelense, eles mandam isso a esmo, eles mandam para cidades, eles mandam para os vilarejos aqui. Inclusive, um paciente meu, árabe, muçulmano, que mora aqui numa cidadezinha perto de Jerusalém, Abu Ghosh, ele chegou para mim chorando com a esposa, me dizendo que um dos mísseis do Hamas que eles mandaram para essa região aqui da Grande Jerusalém, que a gente atende, ele caiu ao lado da mesquita desse vilarejo deles e matou esse primo dele. O cara estava um senhor, estava com lágrimas nos olhos e disse: meu Deus do céu, o que ele fez? O que esse homem fez? Ele era também um muçulmano, também um árabe, também um muçulmano. O Hamas, ele não faz distinção. Quando ele manda os mísseis, ele mata a esmo. Também quando ele fez o ataque terrorista, quando ele matou naquela festa onde estavam aqueles jovens que estavam dançando, comemorando a vida, eles mataram. Tinha também muçulmanos lá, você tinha também árabes que estavam lá dançando, que só queriam comemorar, só queriam viver em paz. E eles imploraram em árabe: pelo menos não mata a gente é árabe também, a gente também é muçulmano. Não importa para eles. Eles fuzilaram ele a sangue frio, tá entendendo? Eles fizeram uma das coisas que quando eu penso nisso, eu fico até hoje emocionado. E fico triste de ver uma coisa dessa. Tinha uma menina que ela tinha paralisia cerebral. É uma menina que ela não consegue se mexer, que ela quase não consegue falar, que a vida dela é uma vida muito, muito difícil. E o pai dela resolveu levar ela para essa festa, que estava comemorando a vida, comemorando a paz, e ele levou ela numa cadeira de rodas. E eles estavam lá, ele ficava dançando com ela com a cadeira de rodas, a menina estava feliz. Chegaram os terroristas, viram ela na cadeira de rodas, fuzilaram ela e fuzilaram o pai. Meu Deus do céu, é com isso que a gente está lidando. Aqui não é contra o Islã, não é contra o palestino, não é contra a Palestina, aqui é contra um grupo terrorista que não tem coração, que não tem nenhuma fronteira, que só quer destruir, só quer destruição. É com isso que a gente está lidando. E é por isso que Israel está fazendo essa guerra. Infelizmente, na guerra, você tem dos dois lados casualidades. Infelizmente, a gente vê essas imagens aí também de Gaza, a gente vê também os feridos aqui em Israel, mas essa é a diferença básica que tem que ser frisada. A gente está lutando por um mundo melhor, a gente está lutando para tirar o Hamas. A gente quer libertar Gaza do Hamas. Tá entendendo? O pessoal fala: vamos libertar Gaza. Exatamente, tem que libertar Gaza do Hamas. O Hamas é um grupo totalitarista que deu um golpe em Gaza. Ele tirou a autoridade palestina, jogou os líderes da Fatah, da autoridade palestina, do 7º andar, matou eles. Os outros que não foram jogados tiveram que fugir. Israel deixou eles passarem para a Cisjordânia. A gente está falando há uns 15 anos atrás. Doutor, eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar eles também... governam Gaza com mão de ferro. Perdão? Eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar também como é que o senhor tem visto aí a demanda do hospital do qual o senhor trabalha ou dos demais. Eu sei que existe contato entre todos os profissionais da região para justamente receber essas pessoas, né? Porque a gente imagina que, só para eu concluir a pergunta, que aquela rotina de um hospital, de alguma forma, diante de um conflito desse, tem que ser alterada. Cirurgias não eletivas, por exemplo, essas vão ficando para depois. Os problemas que não são mais urgentes têm de ser empurrados, não? Exatamente. Olha,
Perfeito, exatamente o que você disse. Infelizmente, é isso que está sendo feito. A gente está com uma solidariedade muito grande aqui. Todos os hospitais eles estão se preparando, a gente está passando, os médicos também estão se voluntarizando, dizendo assim que precisar, nos pega, a gente vai tentar liberar um pouco da equipe de onde está mais calmo para passar os lugares onde precisa de mais gente. Também na comunidade, a medicina comunitária, a medicina preventiva, a medicina nos ambulatórios, ela também está tentando dar conta do recado. Aqui em Jerusalém, por exemplo, a gente tem uns 300 mil refugiados judeus, ou que as casas deles foram judeus, cristãos, quem mora na fronteira, em geral, são judeus, mas que eles tiveram que sair das casas deles, também do norte, também do sul. Muitos deles vieram aqui para Jerusalém, para outras áreas também. Isso está sobrecarregando muito também o sistema de saúde, mas a gente está tentando lidar com isso da melhor forma possível. A gente está acrescentando horas, quem está trabalhando mais, recebendo mais pacientes. Os hospitais também, com toda a dificuldade, passando para as áreas mais defendidas, para as áreas mais seguras dos hospitais, a prova de bomba. A gente também está tentando dar o melhor tratamento possível, continuar, obviamente, como você disse, infelizmente, isso está causando um estresse em toda a equipe, em tudo isso, mas a gente está tentando lidar com isso da melhor forma possível e todos estão se dando as mãos, a gente está trabalhando mais, a gente está trabalhando com muita vontade e tentando salvar vidas, independente de quem vem. É árabe, é judeu, é cristão. Na minha equipe, a gente tem árabes, a gente tem muçulmanos, a gente tem judeus, a gente tem cristãos, a gente tem todo mundo. E a gente trata de todo mundo. E se me permite, eu vou te contar uma historinha que aconteceu aqui. Quando eu estava, agora, algum tempo atrás, veio uma paciente minha árabe, muçulmana. E aí, de repente, no final da consulta, que eu trato ela há anos. E aí, então, quando veio no final da consulta, eu estava no serviço público, recebendo ela, no final da consulta, de repente, o telefone dela toca. O telefone dela toca e aparece aquela musiquinha Allahu Akbar. Allahu Akbar. E aí, então, ela ficou assim, assustada, já queria desligar o telefone, o filho dela, que estava do lado também, ajudando com a tradução. Eu disse, não, deixa, vamos ficar em pé, eu também quero ouvir. E ela olhou assim para mim, espantada, e disse... Tipo, o filho perguntou, o senhor que ouviu? Eu disse, sim, porque Allahu Akbar significa Deus é grande. E o teu Deus é o meu Deus também, é o Deus também dos cristãos, é o Deus dos judeus, Deus é um. Então, não é você falar Allahu Akbar. Você falar Allahu Akbar depende de como você fala. Uma boa pessoa que fala Allahu Akbar, Deus é grande, que fala com o coração, que fala para o bem, que fala visando a vida, visando o bem da humanidade, esse é meu irmão. E o teu Deus é meu Deus. O problema é com aquele que vem com uma espada, aquele que vem com um serrote, que vem com uma arma, gritando Allahu Akbar, para tentar matar, para tentar destruir, para tentar ferir. Esse não é o meu Deus, isso não quer a vida. Isso daqui não é. E a senhora, graças a Deus, está no primeiro time, está no primeiro grupo. Então eu quero ouvir junto com a senhora Allahu Akbar. E aí, quando ela saiu, ela olhou e falou para o filho em árabe, ela disse, olha, ele tem razão. E ele gosta muito de Allah. E Allah gosta dele. Porque Deus é um. Eu acho que é por aí. A gente tem que dividir, a gente tem que separar qual vai ser o grito do Allahu Akbar, que as pessoas de bem vão falar Allahu Akbar visando a vida, visando o bem, visando a paz, e não gritando Allahu Akbar visando a morte, visando a destruição, visando o mal. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir chegar no mundo melhor. Ok, doutor, eu estou com pouquíssimo tempo, só uma última pergunta, porque para mim é importante. Qual que é o perfil, pelo menos em maior quantidade, dos feridos que o senhor tem recebido aí? São pessoas que foram vítimas de estilhaços, amputados? Qual que é a característica mais comum nesse tratamento? Olha, infelizmente a gente tem de tudo. No começo, logo depois do ataque terrorista, foi um enxoval de pacientes em estados terríveis, com queimaduras, que muitos chegaram já mortos, outros chegaram feridos, chegaram pessoas decapitadas, chegaram pessoas fuziladas, chegaram pessoas com balas no corpo. Agora o que está chegando são mais pacientes, quem está chegando são mais pacientes com estilhaços, são mais pessoas que às vezes também receberam estilhaços e queda de paredes, e que também com amputações, ou pessoas que receberam também o efeito secundário das bombas. Isso daqui varia muito. Graças a Deus, a gente não está tendo mais isso, que os terroristas estão conseguindo entrar e fazer o que eles fizeram no primeiro dia, mas estamos tendo sim o efeito de todas as bombas, de todos os mísseis que estão chegando aqui, que a gente tenta interceptar, mas que nem sempre é possível, e a gente trata dos feridos.
Conversamos com Leonardo Fuchs, diretor do Centro de Pulmão em Jerusalém. Muito obrigado pela sua entrevista, doutor. Obrigado a você. Um grande abraço para todos.